carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo de número 16. Amém? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Bendito Deus, nosso Pai Celeste. Como já dissemos outras vezes aqui, Senhor, qualquer homem pode ler esta palavra. Ela está traduzida para a nossa língua, mas somente o Teu Espírito Santo pode interpretá-la. Só esta mente divina que inspirou os homens para escrevê-la pode trazer para nós o conhecimento perfeito. E nós dependemos de Ti nesta noite, Senhor. E eu, mais do que qualquer um outro dos Teus filhos aqui, dependo muito de Ti. Está escrito na Tua palavra, sem mim nada podeis fazer. E eu dependo, Senhor, que o Teu Espírito Santo me faculte a capacidade de dissertar acerca deste assunto tão maravilhoso que é o batismo no Espírito Santo. Que nós possamos de fato conhecer esta promessa, conhecer este dom, conhecer esta dádiva que foi dada àqueles que creem. Que Tu nos ajude nesta noite, Senhor, a ouvir e a entender o que será dito. E que somente a Tua palavra possa dar o veredito da nossa fé. É o que nós Te pedimos e também Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse aos irmãos no último culto, nós estaríamos nesta noite tratando acerca de um assunto que é muito polêmico desde o começo do século XIX para cá. E eu gostaria de dizer uma coisa aqui aos irmãos. Eu quero dar minha genealogia espiritual para os irmãos. Eu me converti na Igreja Assembleia de Deus. Então a minha origem foi na Assembleia de Deus. Aprendi algumas coisas na Assembleia de Deus. Mas eu sempre tomei a Bíblia como única autoridade de fé e de prática. E eu tenho dito aos irmãos que nós não temos compromissos com tradição. Eu não tenho compromisso com tradição.
e não vou me comprometer com tradição, porque esse costume existe há 50 anos, porque ele existe há 100 anos. Não. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Em alguns aspectos, eu tenho entendido muitas coisas de forma diferente de como eu compreendia há 20 anos atrás. E alguém já me disse, seria melhor que tu não tratasse destas coisas, que tu deixasse isso quieto de lado. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos. O escritor aos Hebreus traz uma advertência seríssima. E ele diz que um pastor é alguém que deve trabalhar pelo rebanho como se ele fosse dar conta daquelas almas perante Deus. E Tiago traz um conselho: irmãos, não queiram muitos de vós ser mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Por cada verdade que você ensinar, por cada doutrina que você ensinar, você será cobrado de Deus por ela. Você tem responsabilidade com o que você está ensinando. E quando Deus capacita um homem para ser um líder, se Deus o capacita e não o homem, ele tem uma revelação. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos: Deus não vai dar nova revelação para nenhum homem diferente da que ele deu para a igreja primitiva. O apóstolo Paulo estava convencido de que eles haviam recebido toda a revelação, que aos Gálatas ele escreve dizendo: irmãos, ainda que nós mesmos, nós os apóstolos que já pregamos este evangelho para vocês, se amanhã nós quisermos mudar este evangelho, ainda que nós mesmos, que somos humanos, ou um anjo descendo do céu pregue um outro evangelho que vai além deste que nós já vos anunciamos, que este outro evangelho seja maldito, seja anátema, seja nulo, não tenha valor. Então a nossa base de fé é a palavra, como semente pura, genuína, não adulterada pelas tradições, pelos costumes e pela cultura. Então precisamos voltar à Bíblia. E é por causa disto que nós vamos entrar neste estudo que pode ser espinhoso. Mas eu pediria a você que tenha a mente aberta e que leia a sua Bíblia, porque quando nós escolhemos este nome, Igreja Bereana, numa passagem no livro de Atos, capítulo 17, onde Lucas, o historiador, está narrando Paulo na sua segunda viagem missionária, passando por Tessalônica, passando por Bereia, 2 cidades que ele evangelizou. Mas o Espírito Santo faz Lucas escrever a seguinte observação: estes da Bereia foram mais nobres do que os da Tessalônica, porque examinavam cada dia nas Escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. O evangelho começou nas sinagogas. Paulo chegava em uma cidade, procurava uma sinagoga, e ele pegava as escrituras hebraicas, o Velho Testamento, para provar que Jesus era o Messias. E em Tessalônica as pessoas creram de bom grado, mas em Bereia eles disseram: tudo bem, Paulo, nós precisamos conferir. Qual é mesmo o profeta que tu citou aí? Deixa ver se está escrito assim. A nobreza dos bereanos era que eles conferiam o que estava sendo dito. Eu não quero que você creia em nada que eu estou dizendo, porque é o pastor José Deus que está dizendo. Não. Eu quero que você confira, que você examine a palavra, e que você possa ter dúvidas, suscite dúvidas, para que elas possam ser esclarecidas. Amém? A primeira citação da Bíblia acerca do Espírito é lá no livro do Gênesis, no capítulo 1. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós não vamos estudar hoje sobre a Trindade, não é o nosso assunto. Mas o Espírito Santo já estava na origem, no princípio, coeterno com o Pai, coeterno com o Filho. Nós nunca vamos entender o mistério da Trindade. Nunca vai aparecer um homem que possa explicá-la.
Porque o Deus que cabe na minha mente, ele não pode ser Deus. Se eu posso explicá-lo, a criatura, explicar o Criador, esse Criador é uma criação minha. Então, há alguns mistérios que nós não entendemos hoje e não vamos entender na eternidade. Mas há outros mistérios, nós lemos aqui o capítulo 2 de Coríntios, que estavam ocultos em Deus desde os tempos eternos. Mas diz Paulo, Deus nulo revelou. Deus nos revelou. De que forma veio esta revelação? Por meio da Bíblia. A revelação especial de Deus é a Bíblia Sagrada. Inquestionável, e nós temos que segui-la. Havia promessas no Velho Testamento de que Deus um dia derramaria do seu Espírito. Agora, não pense que antes de Atos 2 os homens não recebiam o Espírito Santo, porque recebiam. A Bíblia está cheia de passagens que mostram o Espírito Santo sobre homens. Moisés era um homem que estava cheio do Espírito. E um dia, ele reclama que o seu cargo, que o seu encargo, que a sua missão era muito difícil. E Deus diz, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti. Escolhe 70 homens para serem teus auxiliares. Moisés escolheu 70 homens em Israel e disse, manda que eles subam ao monte. E 68 homens subiu ao monte. E 2 homens ficou no arraial, Eldade e Medade. E aí Deus diz, eu tirarei uma parte do Espírito que está em ti e colocarei neles. E quando o Espírito entrou neles, a Bíblia diz que eles profetizavam. Mas Eldade e Medade, que tinha ficado lá no arraial, também profetizaram. Então Josué, filho de Num, servo de Moisés, corre até Moisés e diz, Moisés, Eldade e Medade não subiram para o monte, estão no meio do povo e profetizaram. E Moisés diz, Josué, tu está com ciúme por mim? Oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. Que todo o povo de Deus tivesse o Espírito. Seria bem mais fácil a caminhada. A Bíblia também nos informa que o Espírito do Senhor vinha sobre um homem chamado Sansão. E todas as vezes que o Espírito vinha sobre Sansão, Sansão fazia proezas. Não é que Sansão fosse um homem musculoso. Não, Sansão era um homem normal. Mas quando o Espírito do Senhor se apossava dele, ele fazia coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Saul, depois que Samuel entornou sobre a sua cabeça um chifre de azeite, de unção. E no mesmo dia ele encontra os profetas, como dissera Samuel que aconteceria. E ao se encontrar ele com os profetas, ele profetizou, porque estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia também nos informa que o Espírito veio sobre o menino Davi. E Davi, a Bíblia nunca diz que o Espírito saiu dele. Ele cometeu alguns pecados. Mas no capítulo 51 dos Salmos, ou melhor dizendo, no Salmo 51, na oração de confissão de Davi, ele faz um pedido a Deus. Senhor, não me expulses da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, e devolve-me a alegria da tua salvação. Porque um homem salvo pode ser um homem triste. Você pode ser um salvo sem comunhão. Por isso Davi era um homem triste. Era um homem salvo, mas não estava tendo comunhão. E quando ele foi confrontado pelo profeta e confessou o seu pecado e se sentiu perdoado, então ele exclama dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque esta é a alegria de um homem em comunhão com Deus, está na presença do Senhor. Então algumas das promessas de Deus de que o Espírito seria derramado. Isaías capítulo 32, versículo 15. Vou ler do verso 14. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. Ofel, que era um dos montes de Jerusalém, e a torre da guarda servirão de caverna para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pasto para os rebanhos. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar
e o pomar será tido por bosque. Uma esperança de que quando o Espírito de Deus viesse sobre Israel, eles floresceriam outra vez. Ezequiel 36, verso 27. E eu vou ler desde o versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Coisa que Israel nunca pôde fazer dentro da lei mosaica. Capítulo 37, capítulo seguinte, 37, versículo 14. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essas promessas de derramamento do Espírito Santo era sobre o povo de Israel, até onde nós temos lido. O povo receberia, e por isso, quando Jesus escolhe 12 apóstolos, cada um deles representando uma tribo de Israel, Jesus está tirando o remanescente daquele Israel e fundando um novo Israel. Era isso que estava acontecendo naquele ministério de Jesus. Agora nós temos a grande promessa. Ainda temos ainda Jeremias 31. Jeremias 31, antes que nós vamos a Joel. Jeremias 31, que é uma passagem muito conhecida. Eis aí vem dias, verso 31 do capítulo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que afirmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Grave bem esta expressão, aqueles dias. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluias. Agora vamos para Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Diz o profeta Joel: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Amém?
Observe o que o profeta Joel está dizendo aqui. Quem vai interpretar o que Joel está dizendo aqui é o apóstolo Pedro, com a autoridade apostólica que ele tinha. Joel está colocando dentro de um mesmo pacote profético os últimos dias, está colocando todo o período entre os últimos dias e a segunda vinda de Jesus. Está tudo aqui nesta pequena profecia de Joel. Vamos para Atos capítulo 2. E depois eu vou voltar à promessa do Espírito Santo no Novo Testamento, antes de começar a falar acerca do batismo com o Espírito Santo. Só para que nós não percamos o fio da meada de Joel. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Observe esta expressão de Lucas. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Não foi por acaso que o Espírito Santo desceu sobre a igreja no dia de Pentecoste. Não foi por acaso. Havia em Israel 7 festas profecias. Cada uma destas festas apontavam para um evento profético. Destas 7 festas, 4 já encontraram seu cumprimento. A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, e estas 3 festas aconteciam no primeiro mês. No 4º mês do ano acontecia a 4ª festa, a festa do Pentecostes. Na festa da Páscoa, era a festa em que o Cordeiro Pascual morria. O Cordeiro Pascual foi o Cordeiro que libertou Israel do Egito. O sangue do Cordeiro livrou-os da morte. A carne do Cordeiro deu força e energia para que eles saíssem do Egito. Esta primeira festa, a profecia cumpriu-se no dia 14 de Nissan, numa sexta-feira, quando o sacerdote estava imolando lá no templo o Cordeiro. Jesus Cristo estava morrendo na cruz do Calvário na mesma hora. Porque aquele cordeiro lá era apenas um tipo do verdadeiro cordeiro. João o identificou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda festa, a festa dos pães asmos, a festa em que não poderia haver fermento na casa durante uma semana, 7 dias. Era a festa em que o próprio pão era escondido na casa e os pais diziam aos filhos: aquele que achar o pão ganha um prêmio. Jesus Cristo passou escondido 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Ele era o nosso pão sem fermento. Ele era o asmo da nossa sinceridade. A festa das primícias, que acontecia no 3º dia depois da Páscoa, era a festa em que cada israelita, porque ali naquela época estava havendo a colheita da cevada, cada israelita ia na sua seara e pegava um molho da sua seara e levava ao templo para que o sacerdote movesse perante o Senhor aquele molho. E como eram aqueles grãos movidos perante o Senhor, seria o restante da colheita. Se ele escolhesse os melhores grãos, ele estava querendo que Deus o abençoasse e que a colheita fosse daquela forma. E Cristo diz 1 aos Coríntios capítulo 15, Cristo as primícias. Cristo é as primícias dos que dormem. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, como era aquele primeiro grão, seriam os demais grãos. Ele diz lá em João, quando os gregos, no capítulo 12, chegam e dizem para Filipe e para André: Senhor, queremos ver Jesus. Eles dizem: Senhor, os gregos querem te ver. E Jesus não fala com os gregos, mas o que Jesus diz? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muitos frutos. Então, com a morte e a ressurreição de Jesus, muitos grãos semelhantes a ele surgiriam na terra. Ele frutificou e a igreja é o fruto dele. Está aqui. Mas no 4º mês haveria a festa do Pentecoste.
50 dias depois que Israel saiu do Egito, Moisés desce o monte e entrega para Israel os 10 mandamentos. No dia da entrega da lei, estava cumprindo-se 50 dias da Páscoa que eles saíram do Egito. Eles estavam recebendo a lei, mas a lei ali estava escrito do lado de fora do coração, estava escrita em tábuas de pedra, do lado de fora do coração. E naquele dia, diz a tradição judaica, que Moisés não leu a lei só em hebraico, porque junto com Israel veio um misto de gente, com muitas línguas, e Moisés teve que ler a lei em várias línguas para os povos que estavam ali, para que o estrangeiro que morasse entre Israel conhecesse a lei do Senhor, e também pudesse ser julgado por ela. Então veja, não foi por acaso que no dia de Pentecoste, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, agora acontece isso. Vamos para Lucas, o último capítulo de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, vou ler a partir do versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se ele não abriu o nosso entendimento, nós nunca vamos compreender. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. A promessa do Pai estava lá em Joel 2, que nós lemos, a partir do versículo 28. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Os discípulos foram chamados. Dentre os discípulos, 12 foi escolhidos para compor o colégio apostólico depois de uma noite de oração. Mas até então eles não tinham o Espírito Santo. Veja João capítulo 7, João capítulo de número 7, e verso 37 em diante. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Sem terem recebido o Espírito Santo, Jesus os comissionou, uma vez 70 discípulos, outra vez 12 apóstolos, e disse: ide, curai os enfermos, purificai os leprosos e ressuscitai mortos. E eles não tinham o Espírito Santo, e fizeram tudo isso. Ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então Jesus disse: ficai em Jerusalém. Vamos para Atos capítulo 1. Eu vou ler desde o primeiro versículo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Nós lemos há pouco em Lucas. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós
sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Por que esta pergunta? Porque as promessas do derramamento do Espírito em Isaías, em Ezequiel e em Jeremias eram todos promessas nacionais para Israel. Agora ele está prometendo, o Espírito vai vir. Então é este o tempo que Israel vai ter o seu reino restaurado? A dinastia davídica vai voltar a governar? É esse o tempo? Porque esta era a expectativa dos discípulos como judeus que eles eram. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então o Espírito Santo vinha para capacitar aqueles discípulos a cumprirem a grande comissão de Mateus capítulo 28. A grande comissão é ir por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, a expectativa dos discípulos quanto a receber este revestimento de poder era grande, mas eles não entendiam, não compreendiam que as festas, profecias estavam se cumprindo. Então eles não podiam imaginar, porque os mistérios de Deus só quando cumpridos são revelados. Então eles não entendiam. Lembre-se que para entender a morte de Cristo depois da sua ressurreição, foi preciso lhes abrir o entendimento. Indo com 2 discípulos ao caminho de Emaús, eles olhando e dizendo: olha, nós pensávamos que fosse ele quem ia redimir Israel, mas já é o 3º dia. E ele diz: ó nécios e tardos de coração para crer tudo aquilo que as escrituras ensinam, que os profetas disseram. E começando por Moisés, pelos salmos e pelos profetas, falou acerca dele tudo que estava escrito. Aquela foi uma bela escola bíblica para aqueles 2 discípulos. Amém? Então a primeira citação do batismo com o Espírito Santo na Bíblia, nós vamos encontrar no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. Capítulo 3 de Mateus, há um princípio interessantíssimo da primeira citação da Bíblia, acerca de qualquer assunto. Capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E eu quero dizer para os irmãos aqui que têm pedido um batismo de fogo, que Jesus Cristo é o batizador, e tem 2 batismos, um com o Espírito Santo, o outro com fogo. Para o trigo que vai para o celeiro, o batismo é com o Espírito Santo, mas para a palha que vai para o fogo, o batismo é o fogo. Então, se você está querendo o segundo batismo, você não vai ter os 2, ou você tem um, ou você tem outro. A mensagem de João é clara. Primeiro, é uma mensagem discriminatória. O machado já está posto à raiz de toda árvore. A árvore que não produzir bom fruto, ele corta e lança fora. A segunda mensagem dele é de separação. A sua pá ele tem na mão, e ele vai enjoeirar. Ele pega o trigo
levanta ele e o vento joga a palha fora e o trigo é recolhido. O trigo vai para o celeiro e a palha vai para o fogo. Então este aí que está vindo depois de mim, diz ele lá no Evangelho de João, é antes de mim. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse: aquele sobre quem tu vires pousar o Espírito, este é aquele que batizará com o Espírito Santo. João disse: ele está no meio de vocês. Ele vem depois de mim, mas ele é antes de mim, ele está no meio de vocês. Mas no dia que ele aparece, João diz: é este aí. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que o maior elogio que um homem já recebeu foi o de João. Porque quando João começou a batizar, os escribas, os fariseus, os sacerdotes de Jerusalém chegaram a pensar que João era o Messias e mandaram mensageiros a ele: João, quem és tu? Primeira pergunta: és tu o Cristo? Não sou. Então tu és Elias? Não, não sou. Tu é algum dos profetas? Não sou. Então quem tu és, para que nós possamos trazer a resposta aos que nos mandaram? João diz: eu sou o homem do capítulo 40 de Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, dizendo: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, todo outeiro será nivelado. Fazei caminho reto para os vossos pés. E aí João começa a anunciar a vinda do Salvador. Então nós vemos que o batismo de João era para preparar um povo para receber o Messias, porque esta é a profecia de Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então ele era o arauto do rei. Ele vinha preparando o caminho para o Senhor, um povo disposto para recebê-lo. Os primeiros discípulos foram os discípulos de João. No dia que ele anuncia Jesus, ele perde 2 discípulos. Eles saem atrás e perguntam: mestre, Rabi, onde tu moras? Jesus diz para eles: vem ver. Eles foram passar a noite com Jesus e se despediram de João e não mais o deixaram. Então veja você, a promessa de que Jesus era o batizador com o Espírito Santo. Cumprimento, Atos capítulo 2, cumprimento da promessa que está escrito em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aquele lugar era o cenáculo alto, onde Jesus fizera a sua última Páscoa. Aquele lugar onde os 2 discípulos acompanharam um homem com uma bilha d'água nas costas e disseram: o mestre quer saber onde é que ele vai realizar a Páscoa. Levaram eles a um cenáculo alto e ali eles fizeram a preparação da Páscoa naquele mesmo lugar, que segundo a tradição era a casa do pai de João Marcos. Estavam aproximadamente 120. E de repente, agora preste atenção para você não ler o que não está escrito. Nós precisamos ler a Bíblia com atenção. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não houve vento nenhum ali. Quantas vezes temos ouvido pessoas falar de um forte vento? Se você soltasse uma pena naquele salão, ela viria dando volta até cair no chão. Não houve vento. Houve um som como de um vento impetuoso. O som como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não houve língua de fogo lá. Deus não está dizendo que tinha língua de fogo. Distribuída entre eles línguas como de fogo. Comparação, similaridade. Então lá não teve vento e lá não teve língua de fogo. Teve línguas vistas sobre cada um dos 120 e era aos olhos de quem via como se fossem línguas de fogo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito
lhes concedia que falassem. Deus deu 3 sinais do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Um sinal para os ouvidos, houve um som como de um vento impetuoso. Um sinal para os olhos, eles viram línguas como que de fogo sobre cada um deles. E a capacitação para falarem idiomas. Lá no grego, eles falaram idiomas, línguas. E a sequência do texto explica. Ora, estavam habitando em Jerusalém porque aquela era uma das 3 maiores festas de Israel. Das 7 festas judaicas, 3 eram obrigatórias que todo homem acima de 20 anos fosse a Jerusalém: Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Aquela era uma das 3 festas que todo homem judeu era obrigado a ir. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Você tem que entender uma coisa: quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico em 586 a.C., quando o cativeiro terminou por um decreto de Ciro o Grande, em 538 depois de Cristo, a maioria dos judeus não vieram. Eles ficaram espalhados no império. Tinha muito mais judeus nos tempos de Paulo, de Pedro, fora de Jerusalém, fora de Israel, do que habitando em Israel. Mas eles eram piedosos e eles voltavam nestas festas. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus todos esses que estão falando? Na Galileia se falava o aramaico, com um sotaque caipira. Era a região mais inculta de Israel. E os da Judeia discriminavam os galileus. Eles eram judeus de segunda categoria, porque moravam perto das Decápolis, das 10 cidades gregas, cujos costumes com respeito a alimentos kosher, alimentos santos e limpos, não eram muito levados a sério. Então um galileu era discriminado. Por isso, quando Nicodemos defende Jesus no Sinédrio, alguém se levanta e diz assim: porventura tu também é galileu? Ou já surgiu o profeta da Galileia? Examina as escrituras, diz ele, e vê se sai profeta da Galileia. A Galileia era uma terra discriminada. Esquecia ele que a profecia de Isaías dizia lá que a região da Galileia é de onde surgiria uma grande luz e que iluminaria os que estavam na região da sombra e da morte. Muito bem. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Se um brasileiro ele for morar na Alemanha e seu filho nascer lá, a língua materna do seu filho é o alemão, não é mais o brasileiro. A língua materna é a língua de onde você nasce, de onde você está. Essa é a língua. Então havia judeus que estavam morando, diz aqui, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos da Pártia, medos da Média, e elamitas lá de Elão, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que é isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Havia um grupo que não entendeu nada, e estes zombaram: estão embriagados. Mas os homens que estavam próximos, o que lhes causou admiração é que a língua daqueles galileus era o aramaico, não a língua deles. Eles não fizeram nenhum curso de línguas, eles não têm condições de pagar um cursinho. Como agora eles estão falando fluentemente a nossa língua? De onde saiu esta capacidade? E uns olhavam para os outros e perguntavam: o que é que isto significa? O que isto quer dizer? E alguém gritou: estão todos bêbados. Então, e eu quero que você saiba que nenhum dos 119 que estavam lá pregaram. Nenhum deles. Eles falavam das grandezas de Deus. Eles não estavam pregando. Só houve uma pregação, e esta pregação foi em aramaico. E quem pregou foi Pedro.
Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Era 9 horas da manhã. Naquela cultura e naquela época, era inconcebível que um homem estivesse bêbado. Hoje não. Hoje isso é bem possível. O dia já amanhece, as pessoas estão enchendo a cara. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias. O que está escrito em Joel? E acontecerá depois daqueles dias. Na verdade, acontecerá depois. Esta é a frase de Joel. E acontecerá depois que enviarei do meu espírito, ou derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora Pedro está interpretando Joel. E o que Pedro diz? Ele diz que o profeta Joel falou: e acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias começou com o derramamento do Espírito Santo. Diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Aqui não é mais sobre o teu povo, não é mais sobre uma etnia, é sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, não há mais diferença de sexo, profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Já não há mais diferença entre velhos e jovens. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Isso é uma promessa de um derramamento do Espírito Santo de uma forma nunca antes imaginada. Sem barreiras. Não há barreira de nacionalidade, não há barreira de sexo, não há barreira de idade, nem há barreiras sociais. Todos receberiam o Espírito Santo. Então Pedro está dizendo a eles que ali estava se cumprindo a promessa do Espírito Santo. Eles falaram idiomas, eles falaram línguas. O batismo no Espírito Santo se manifestou, inaugurando a igreja, trazendo um dom sinal. O falar em línguas no dia de Pentecoste foi um dom sinal. Este dom sinal traria em si poder, capacitação. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Do grego, testemunhas, mártires. Vocês terão capacidade até de morrer pela fé, por causa do meu nome. Esta era a capacitação que eles teriam. Agora, o que está acontecendo em Atos 2 é o reverso da Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Por causa do projeto de um governo único mundial, debaixo de um homem. Nimrod é o tipo mais perfeito do anticristo na Bíblia. Nenhum homem na história bíblica preenche o tipo do anticristo como Nimrod. Nimrod, bisneto de Noé, tornou-se grande, valente caçador contra o Senhor. Nimrod foi tão grande, tão importante, que quando Moisés está escrevendo o livro do Gênesis, mais de 500 anos depois do dilúvio, ainda havia um adágio, um ditado, um provérbio tão em voga como Nimrod, valente caçador diante do Senhor. Esse provérbio estava lá. O homem era poderoso, o primeiro homem a fazer escravos, o primeiro homem a criar um reino na terra. E a Bíblia diz em Gênesis que ele fundou várias cidades: Babilônia, Nínive e algumas outras cidades. E o que é que Nimrod planejou? Nimrod planejou um governo mundial. E ele disse: agora nós vamos fazer o seguinte, para não correr o risco de que haja um outro dilúvio, vamos construir uma torre muito alta, qualquer coisa a gente sobe para cima e não vai ser alcançado pelo juízo. Vamos tornar o nosso nome célebre. E Deus espalhou as nações porque confundiu as línguas deles, os idiomas. Héteros, glosa, vários idiomas, confundiu. E eles, por causa disso, se espalharam. Agora, no dia de Pentecoste, Deus está fazendo o reverso disso. Está dando a homens em culto a capacidade de falar aquelas línguas para anunciar a eles um reino. E um rei que deverá realmente governar o mundo.
E eles receberam essa capacitação, porque aquele dom sinal chamou a atenção para todos os que estavam ali, de que estava agora sendo inaugurada uma nova aliança. Naquele dia, o mesmo dia em que Moisés entregou a lei para Israel, Deus estava cumprindo a sua profecia de Ezequiel 36, de Ezequiel 37, de Jeremias 31. Eu colocarei dentro de vós a minha lei e imprimirei nas vossas mentes. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Apagarei os seus pecados, eu serei o seu Deus, vocês serão meus filhos e eu não me lembro mais dos pecados de vocês. Naquele dia estava sendo inaugurada uma nova aliança. Agora, o livro de Atos é um livro descritivo. O livro de Atos não é um livro normativo. É bom observar que Atos não é um livro doutrinário. Atos é um livro de história do Novo Testamento. É o livro da história da igreja primitiva. Não é um livro normativo. Doutrina nós temos nas epístolas, nas cartas e no Apocalipse. No livro de Atos nós temos história. Então o que aconteceu no dia de Pentecoste? Na inauguração da igreja com a descida do Espírito Santo, o dom sinal se manifestou para quê? Para convencer Israel, o Israel carnal, que Deus agora estava inaugurando uma nova aliança. E você vai encontrar a segunda vez que o Espírito Santo desce. E você lembra da sequência de Atos 1, a partir do verso 6? Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Samaria. Então vamos para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, este texto não fala que ninguém falou língua lá, mas de forma implícita, nós podemos entender que falaram língua, porque como Simão poderia perceber que alguém recebeu o Espírito Santo? Quando os apóstolos lhes impunham as mãos, obviamente que haveria um dom sinal, uma manifestação. Agora eu quero que vocês observem um detalhe. Nunca mais na história houve um som como de um vento impetuoso. Nunca mais na história apareceu línguas repartidas como de fogo sobre ninguém em toda a Bíblia. Pentecoste foi um dia único e irrepetível. Não se repete mais. Fato único de inauguração da igreja. Então, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram o povo mais reprovado por um judeu. Os samaritanos, quando a Assíria, no ano 722 a.C., levou cativo os samaritanos para a Síria, trouxe de lá povos para habitar nas terras de Israel. E estes povos que vieram eram idólatras. Mas a Assíria tinha deixado os mais pobres da terra lá também. Então, ursas e leões vinham e devoravam as pessoas, e eles se aterrorizavam e diziam: olha, certamente que nós não estamos cultuando direito o Deus desta terra. E se informaram com os habitantes da terra: não, Deus daqui é Jeová. Então, daí nasceu o culto misto dos samaritanos. Eles adoravam o Senhor e adoravam os ídolos. Então, eles perceberam. Quando Moisés estava passando por aqui com as 12 tribos, ele colocou Israel, 6 tribos no monte Ebal, 6 tribos no monte Gerizim. O monte Gerizim era o monte da bênção, o monte Ebal o monte da maldição. Então, se o monte Gerizim era o monte da bênção, nós podemos construir um templo aqui, como Israel construiu lá no monte Sião. Então construíram o templo deles, rival do templo de Jerusalém,
no Monte Gerizim. E ali estavam adorando o Senhor. E quando a mulher samaritana conversa com Jesus à beira do poço, ela quer puxar o assunto de religião com Jesus. E ela diz: Senhor, nossos pais adoram a Deus neste monte, vocês dizem que é lá em Jerusalém o lugar, e tu? O que é que tu me diz? Jesus diz para ela: mulher, vem a hora, e agora é, em que nem em Jerusalém, nem neste monte se adorará o Pai. Porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Acabou esse negócio. Mas Jesus diz a ela: vós adorais o que não conheceis, porque a salvação vem dos judeus, porque ele, Jesus, era judeu. Então a salvação vem dos judeus. Então qual é a norma do evangelho? Durante 3 anos e meio do ministério de Jesus, ele não pregou para gentil. Entrou uma vez no território de Samaria para falar com aquela mulher, mas os gentios não tiveram oportunidade, porque Jesus veio como filho do homem, e no ministério de filho do homem ele não tratou com os gentios naquele período. Mas no ministério de filho de Deus, que é entre o ministério de filho do homem e o ministério de filho de Davi no milênio, nós temos o ministério do filho de Deus. Ele está agora sentado à direita de Deus intercedendo. Então ele está tratando com a igreja e com os gentios. Qualquer um, porque Joel 2 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos nesta dispensação do Espírito Santo. Qualquer lugar, qualquer pessoa que invocar Deus será salvo. Então os judeus tinham 8 maldições na sua oração. E uma destas 8 maldições era contra os samaritanos. Ser samaritano era a última classe de miséria que um ser humano podia ter. Então Filipe vai em Samaria, prega, e a Bíblia diz no capítulo 7 que ele fazia extraordinários milagres. E os samaritanos creram na mensagem de Filipe. Agora, como a igreja de Jerusalém poderia receber os samaritanos, a menos que eles tivessem a mesma experiência que eles? Mandam Pedro e mandam João. E quando Pedro e João chegam lá, impõem as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Eles falam heterosglosas, línguas. Falam línguas. O Espírito Santo se manifesta na segunda categoria de povos, segundo Atos 1:6. Jerusalém, Judeia, Samaria. Mas Deus havia encarregado Pedro e deu a ele as chaves do reino dos céus. Jesus fez isso com Pedro a partir do capítulo 17 de Mateus, para que ele abrisse. Ele abriu no dia de Pentecoste o reino de Deus para os judeus e para os prosélitos, tementes a Deus. Agora Pedro tem que ir lá em Samaria, abrir o reino dos céus para os samaritanos. Mas ainda faltava um grupo, os gentios. Então no capítulo 10 do livro de Atos, a terceira classe de pessoas é alcançadas. O apóstolo Pedro está hospedado na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Judas. Já por volta da hora 9, ele está com fome, ele vai orar. E quando ele está orando, ele tem uma visão. Ele vê um lençol ou uma rede descendo do céu, com toda sorte de animais, répteis, quadrúpedes. E ele olhou para aqueles animais, eram todos imundos, segundo a lei. E ele ouve uma voz que diz assim: Pedro, mata e come. E ele diz: de maneira nenhuma, Senhor, porque nunca, jamais comi coisa comum ou imunda. E o Senhor diz: não consideres imundo ou comum aquilo que eu purifiquei. E por 3 vezes o lençol ia, por 3 vezes voltava, e por 3 vezes Deus mandava. Então quando Pedro está pensando nesta visão, 3 homens chegam na casa, batem na porta, e o Espírito Santo diz a ele: vai com estes homens, porque eu os enviei. E eles dizem: estamos procurando Simão Pedro aqui. Ele diz: sou eu mesmo. O nosso chefe é um centurião romano, mas escuta aqui, Pedro, ele é temente a Deus. É um homem zeloso e temente a Deus. E ele recebeu uma visita de um anjo. E o anjo disse a ele que as suas orações e as suas esmolas foram aceitas diante de Deus, mas o anjo não podia pregar para ele, porque o anjo não pode pregar evangelho. E o anjo disse: manda mensageiros à casa de um homem chamado Judas, lá em Jope, porque lá tem um homem chamado Simão, Pedro. Ele te dirá o que convém fazer. E nós viemos aqui. E Pedro, considerando estas coisas, vai. Capítulo 10 de Atos. E diz a Bíblia, Pedro chega lá, começa a falar da dificuldade de um judeu entrar na casa de um gentio, de comer com eles. Mas Pedro diz assim, a partir do verso 37: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas são testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava, quando Deus interrompeu a mensagem. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, heteroglosas, línguas e idiomas, e engrandecendo a Deus. O que no dia de Pentecostes os discípulos faziam? Nós os ouvimos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles. Agora Pedro, quando chega em Jerusalém, é confrontado pelo colégio apostólico, pelos da circuncisão, um grupo de judeus zelosos da lei, que ele havia quebrado a lei, ele precisava se retratar, que ele entrara na casa de um gentil. E Pedro, na sua defesa, começa a contar tudo o que aconteceu. E ele diz no verso 15 do capítulo 11 ainda, que ele chegou na casa de Cornélio. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. O Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes sobre aquele grupo de apóstolos, com a manifestação de um dom sinal visível de falar idiomas. E Pedro está dizendo: vocês lembram do que aconteceu naquele dia de Pentecostes? Aconteceu lá na casa de Cornélio a mesma coisa. O terceiro grupo de pessoas estavam entrando na igreja. A igreja estava sendo inaugurada com a entrada destes grupos. O Espírito Santo, através do dom sinal, estava chancelando a entrada deles lá. Mas ainda temos no livro de Atos mais uma manifestação. Capítulo 19 do livro de Atos. Nós estamos no começo do nosso estudo. Eu vou ler esse texto e vou ter que adiar a conclusão desse estudo para a próxima quarta-feira, porque hoje eu queria falar sobre o Espírito Santo, mas na próxima quarta-feira eu vou falar sobre o dom de línguas. Realmente não vai dar tempo. Capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Observe que a pergunta de Paulo é pertinente. Se recebe o Espírito Santo quando? Quando se crê. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, ouvindo isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Falaram línguas como os apóstolos no dia de Pentecoste, profetizaram como os 70 nos dias de Moisés, lá no monte. Esta foi uma manifestação visível do dom sinal, o dom. Agora, saindo do livro de Atos, estas são as únicas manifestações de língua no livro de Atos. Lemos todas. Saindo do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um único versículo em todo o Novo Testamento, depois de Atos, sobre o batismo com o Espírito Santo. Só um versículo. 13 cartas de Paulo,
14, se contarmos com Hebreus. Cartas de Pedro, 2. Uma de Tiago, uma de Judas, 3 de João e o Apocalipse. Em nenhuma destes outros livros é mencionado você pedir batismo com o Espírito Santo, você clamar pelo batismo do Espírito Santo. Nós temos um único versículo depois de Atos, e este versículo, Coríntios 12, 13, diz: todos nós fomos batizados em um só Espírito. Ele parte do pressuposto de que se você é crente, você é batizado com o Espírito Santo. Mas este assunto é tão bom, é tão rico, e temos tantos textos para mostrar, que eu iria até às 11h30 e não esgotaria. Então nós vamos ficar por aqui. Eu queria deixar hoje 15 minutos para pergunta, não posso, não dá. Mas na próxima quarta-feira nós vamos chegar aqui mais cedo, e nós vamos ser o didático, o máximo que pudermos ser didático, porque eu quero encerrar dando pelo menos 20 minutos de oportunidade para que os irmãos possam fazer a pergunta que quiser. Você é livre para fazer qualquer pergunta pertinente a este assunto de batismo com o Espírito Santo e dons. Você pode preparar a sua pergunta e fazer a pergunta que você quiser. E no próximo sábado estaremos dando continuidade a este assunto. Amém?